Graças a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu agradeço por vocês fazerem parte deste canal, ao qual vocês têm acompanhado o sobrenatural de Deus, o poder que tem alcançado vidas, que tem abençoado, não somente em palavra que temos ministrado, mas a palavra ela tem trazido o poder da cura, da restauração, o poder que tem feito vidas se alegrar diante do Senhor. Como você pode ver através desse canal, você pode olhar através dos vídeos que estão neste canal, o poderio do Senhor se manifestando, através do que nós temos apresentado. Porque a palavra de Deus mesmo fala que o reino de Deus não só consiste em palavras, mas sim em poder. Então eu creio que todos aqueles que fazem parte com Jesus vai ver os sinais e maravilhas seguindo esta pessoa, andando juntamente, porque já não é nós que realizamos. Quem realiza em nós é o Senhor Jesus, porque você aplicou a tua vida, o teu coração nele, conhecer ao Senhor. E como conhecemos? Porque tem momento da nossa vida, essa pessoa já não tem mais esperança. Parece que para ela está exterminada. Sabe por que isso? Porque você se apegou a uma religião. Se apegou a uma seita religiosa. Um rito religioso. E o Senhor não te chamou para isso. O Senhor chamou para você começar a dar ouvido à sua palavra. E se apegar à sua palavra, porque a palavra dele é viva e eficaz. Por isso que Deus falou com Ezequiel. Aqui em Ezequiel 37, Deus fala através do profeta para falar com o povo, porque Deus queria restaurar Israel. Israel é o povo de Deus. Você hoje é o Israel. Você é o povo de Deus. Deus quer haver uma restauração na tua vida. Restauração espiritual, restauração física e mental. Talvez você está perdido. Como perdido? A tua vida está perdida, você não sabe para onde andar, você não sabe o que fazer fisicamente, a tua mente está, neste momento, cheio de problemas, você está numa forma, talvez, entrando em depressão. Por quê? Porque os teus recursos, ele acaba, ela tem validade, por isso que você realmente está perdido. E espiritual também você se perdeu. Por que se perdeu? Porque o momento que você deixou de ouvir a voz do Senhor e começou a dar ouvido a homens, a seguir placas, a seguir religião, você começou a se perder espiritual. O espiritual não está numa placa, o espiritual está em Jesus. Está você ver, olhar para ele. E olhar para Jesus é você aplicar ele no seu coração. Por isso Deus falou com Ezequiel, porque queria realizar a restauração em Israel. Porque Israel estava naquele momento com falta de esperança. Eles estavam abatidos, eles não tinham esperança mais. Eles não tinham esperança. Mas o Senhor colocou novamente a esperança no coração. O primeiro ponto que o Senhor quer que você comece a ter a esperança é você confiar realmente na palavra do Senhor. E aquele momento que eles estavam cativos, eles estavam aprisionados, eles estavam sofrendo, eles se perderam, eles deixaram de confiar no Todo-Poderoso. Por isso que quando Deus falou com Ezequiel, ele falou que o exército de Deus, o povo de Deus, estava desta maneira aqui. Como você pode ver. Como estava o povo? Como os ossos secos, espalhado. Diz assim, ó, no 37 e versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor, ó, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosas na superfície do vale, e estava sequíssimo. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos?
respondi: Senhor, Deus, tu sabe. Tu o sabe. Acaso poderão reviver? Tem momento que os teus ossos estão perdidos. É tanta coisa, é tanta preocupação, que nós acabamos perdendo o controle de tudo. Que quando vê um braço está para um lado, o outro está para o outro, uma perna quer andar para frente, a outra quer andar para trás, o pensamento está bagunçado, é de tanto se preocupar, porque você não tem conseguido realizar tudo o que você quer. E você vai se preenchendo de coisas que acaba sendo um problema para você. Você não consegue nem dar vida para você mesmo, porque quem dá vida é Deus. Então, olhando para nós que somos limitados, o que fizemos para nós mesmos? Nada. Se não é confiar e acreditar na palavra de Deus. A porta que você realmente quer que Deus abra, não é você que vai abrir, é Deus. Mas isso você tem que colocar esperança. Não esmoreça. Creia em Deus. E as demais coisas ele acrescentará. Quando ele falou assim para Jairo, ele falou a mesma coisa. Quando vieram uma voz dizendo para Jairo da sinagoga, dizendo: não incomode mais o mestre. Que ele estava falando com Jesus. Aí disseram: não incomoda a tua filha, já está morta. Jesus, não acudindo aquilo ali, disse para Jairo: não temas, creia somente e ela será salva. Creia. Se você que está aí espalhado, os teus ossos perdidos, sem você poder juntar, sequíssimo. Esse sequíssimo é você sofrendo. Sofrendo físico, sofrendo mental, espiritual. E não adianta. Você está tão perdido, a pessoa muitas vezes está tão perdido que ele diz assim, ó, eu pelo menos de espiritual eu estou bem. Mas se você está olhando para o homem, ou para uma placa, ou para uma religião, você ainda está perdido. Até espiritual você está cego. Porque o nosso socorro não está numa placa. O nosso socorro não está num rito religioso. O nosso socorro está no Senhor Jesus através do sacrifício na sua cruz. Então você tem que começar a olhar para ele. E olhar como? Acreditar na palavra dele. E este povo estava desse jeito, o exército de Deus aqui na terra estava porque realmente eles não tinham mais esperança. Mas Deus falou com o profeta, fala com eles, para que eles possam reviver. Então Ezequiel falou assim, olha o que diz aqui, ó, no versículo 2, no versículo 4, ele disse, ele profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus mandou aqui para dizer para você, ouve a palavra do Senhor. Osso seco. Você que está nessa situação, como ossos secos, sofrendo, abatido pelos problemas. Você está numa situação precária, você está numa situação qual você não pode fazer para você. Mas o Senhor está dizendo para mim, que sou ossos, e para você, começa a ouvir a voz, a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus, a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Diga glória a Deus. Se você me ouvir, se você me atender, eu vou fazer o Espírito entrar novamente. Quando se fala em Espírito, é vida. A vida novamente, uma vida saudável, uma vida em paz, uma vida sossegada, ao qual você tanto deseja ter paz. O Senhor, se você começar a ouvir da minha voz, e você seguir a mim, pode ter certeza que de hoje em diante, eu vou te levantar e dar vida, dar um espírito não abatido, um espírito de paz, um espírito de saúde, um espírito fortalecido no Senhor. Começa a ouvir a voz do Senhor, ossos, ouça a voz de Deus, coloca a tua vida, a tua esperança na palavra do Senhor. Então ele continuou dizendo, ó, versículo 5, disse o Senhor, ó,
Deus, estes ossos, eis que farei entrar o espírito e vós vivereis. Farei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porarei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Quem é o teu Senhor aqui na terra? É Jesus? Se é Jesus, você vai se colocar como ovelha para seguir e ouvir a voz do Senhor. Porque aqui em João capítulo 10, diz assim, as minhas ovelhas, você é ovelha de Jesus verdadeiramente? Então você tem que aprender a andar com quem tem a salvação, com quem te dá saúde, com quem te dá vida. Você tem que aprender que não é o homem que pode te salvar, não é a religião que pode mudar o quadro da tua história. Mas a ovelha, ela conhece verdadeiramente o verdadeiro pastor. E o verdadeiro pastor é aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Por isso que diz no capítulo 10 e no versículo 3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. E as conduz para fora. Quem quer conduzir? Jesus quer conduzir você aí fora. Jesus quer conduzir você neste mundo perverso, aonde há o maligno, que você não pode vencer, que você não enxerga a parte espiritual. Mas se você começar a dar ouvido, o verdadeiro pastor que é Jesus, ele vai conduzir você aí fora. Não te preocupa. Só começa a dar ouvido à voz dele. Seguir Jesus. Colocar, acreditar, confiar, depositar o teu coração, adorar ele em espírito e em verdade. Então, ele diz, depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. As ovelhas seguem quem? Jesus. Você está seguindo a quem? Você está andando com quem? Você está vivendo para quem? Se você é homem ou mulher e você sabe que tem as suas fraquezas, por que você está seguindo o homem também, que tem as mesmas fraquezas que você, que tem as mesmas falhas que você? As ovelhas verdadeiramente que ouvem a voz de Jesus, ele segue a quem? A Jesus. Então as minhas ovelhas, quando ele chama pelo seu nome, as suas próprias ovelhas os conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas seguirão, porque reconhece a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Estranho é você ficar dando ouvido para as coisas ruins, para o homem. Jesus disse que vai realizar, creia. Jesus disse que tem um poder para restaurar, creia. Não começa a seguir a voz estranha dizendo, muitas pessoas hoje estão apavoradas, porque quando vão buscar solução, começa a dizer, olho grande, é macumba, é feitiçaria. Então você começa a olhar para isso e não dar ouvido à voz do Senhor. Para com isso. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então começa a dar ouvido à voz do Senhor, porque Ele é a tua mudança, Ele é a tua vitória. Por isso lá em Ezequiel, Deus mandou Ezequiel falar para aqueles ossos secos, para que eles comecem a dar ouvido. A situação que estava é porque já ninguém mais dava ouvido e tinha esperança na palavra do Senhor. Mas hoje você tem esta oportunidade. E aqui continua, aqui em Ezequiel, no 37, e no versículo 7, diz assim, então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruídos e barulho de ossos que batia contra ossos, e juntavam cada osso nos seus ossos. Quando você está perdido, ossos, você não consegue mais juntar. É só espalhar. Mas a palavra de Deus junta ossos nos seus ossos. Ele coloca tudo no lugar. Ele coloca aquilo que não fica perdido. Você está perdido é porque você não entrou na palavra. Mas se você entrar na palavra, ela vai te conduzir, ela vai te direcionar, ela vai juntar, unir. E olha o que mais
a palavra faz. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia nele o espírito. Não adianta você se preocupar com muitas coisas e o espírito está abatido. E não havia um espírito. Mas a palavra, ela continuou a realizar. Então disse assim, me profetiza, espírito, profetizei, ó filho do homem, profetiza, ó filho do homem. E disse, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, o espírito, sopra sobre estes mortos para que viva. Sopra sobre os mortos para que viva. O momento que você está fora da palavra, nem espírito você tem, nem vida. O espírito é vida. Não tem vida. Não tem paz, não tem sossego, isso é vida. Não tem saúde, isso é vida. Mas o Senhor, quando sopra através da palavra profética na nossa vida, que nós aceitamos, ela dá vida ao morto. Porque sem a palavra de Deus, nós estamos como morto, perdido, espalhado. Mas continuando, diz assim, versículo 10. Profetizei como me for ordenado. E o Espírito entrou neles, viveram e se puseram de pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Esses ossos são quem? Somos nós. Eis que dize, os nossos ossos, olha os ossos falando, nós, os nossos ossos secaram e pereceram, a nossa esperança, estamos de todo exterminado. Por que eles estavam desse jeito? Porque foi exterminado a esperança, foi acabado a esperança. Eles se sentiram exterminados. Mas quando o Senhor disse a restauração por meio da palavra, portanto profetize e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Quando eu abrir a vossa sepultura, vos fizer sair dela, ó povo meu. Porarei em vós o meu espírito. Que maravilha! Hoje você pode dizer que você não tem a presença de Deus? Só se você não se voltar para a palavra. Primeira coisa é a palavra. Quando você está na palavra de Deus, segue Jesus, ele te dá o quê? O Espírito Santo. E ele disse, porarei em vocês, meu povo, meu espírito, e vivereis. E vós estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e fiz, diz o Senhor. Disse isso e fiz. O Senhor só não diz para falar. Ele fala que ele vai fazer. Então, se você aplicar a tua vida hoje, se dedicar ossos perdidos, o Senhor está dizendo, ouve a minha voz, porque no momento que você já não tem esperança, quando você aplica a tua vida na palavra, eu vou juntar, eu vou restaurar, eu vou dar vida, e ainda no momento que eu te dar vida, eu porarei o meu Espírito Santo na tua vida e você viverei. Viverei nessa terra, bens em tudo que você realizar e eternamente para a glória de Deus. Amém, gente? Que Deus abençoe a sua vida. Através desta palavra, meu Deus, o Senhor levanta essas pessoas, como o Senhor falou a Ezequiel, para que levasse a palavra do Senhor àquele povo, aqueles ossos perdidos, aqueles ossos que se encontravam numa superfície, como, meu Deus, um vale, ali, meu Senhor, como estivesse na sepultura, porque os ossos estavam perdidos. Mas o Senhor disse, manda eles ouvir a voz do Senhor. E o Senhor pôs aquele povo de pé novamente. O povo foi restaurado, o povo recebeu vida, o povo recebeu aquilo que não tinha mais através dos seus ossos. Essa pessoa, Pai, alcança agora por meio da tua palavra. E não somente, meu Deus, restaura, mas dá teu Espírito Santo, porque o Senhor prometeu, e isto o Senhor diz que não somente será palavra, mas eu
vou fazer isto, e assim se realizará na vida do teu povo. Eu profetizo, meu Deus, e entrego nas tuas mãos para a glória do Senhor. Diga amém e graças a Deus. Que Deus abençoe as suas vidas, tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, para a glória de Deus.